Olá, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos e a todas. Este é o webinário sobre financiamento climático. É uma honra estar aqui com vocês e quero inicialmente me apresentar. Eu sou o Matheus Couto, eu sou oficial de programas do Centro para Monitoramento da Conservação Mundial do PNUMA, o Programa de Meio Ambiente da ONU. Inicialmente, eu quero falar as regras de convivência aqui do webinário. Os microfones estão desligados para a audiência, apenas para os palestrantes que nós deixaremos os microfones ligados. Por favor, fiquem à vontade para interagir no ícone de perguntas e respostas, que tem o símbolo Q e A, e também para escolher a tradução. Hoje nós teremos uma palestra em inglês e as demais serão em português. Então, por favor, vocês podem optar pela língua que preferirem ouvir. Os vídeos serão gravados e serão disponibilizados nos canais de YouTube do PNUMA e da ULACEFS. Então, esse é o webinário sobre financiamento climático. É um componente do projeto de fortalecimento do controle externo na área ambiental, implementado pela Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, que visa apoiar a Instituição Suprema de Auditoria do Brasil, o Tribunal de Contas da União, bem como instituições afins na América Latina e Caribe, no desempenho de sua tarefa de fiscalizar a ação administrativa na área ambiental de forma mais eficaz. O webinário de hoje é composto de 3 partes. A primeira parte é uma abertura, onde teremos falas do PNUMA, do TCU e da GIZ. A segunda parte, de apresentação de conteúdo, será feito pelo Centro Brasil do Clima, a EOS e Fractal. É um consórcio que estará abordando o tema, o mapeamento e a análise dos fundos de ação climática no Brasil. Nesse mesmo tema, teremos em seguida uma apresentação do GAO, que é a Instituição Suprema dos Estados Unidos, onde abordará o tema de financiamento climático e em relação às entidades de fiscalização. E, finalmente, a terceira parte é de perguntas e respostas. Então, convido a todos a participar escrevendo suas perguntas no ícone de perguntas e respostas. Nós teremos uma equipe auxiliando nas respostas, então algumas delas nós responderemos por escrito no ícone e outras selecionaremos para o debate após as apresentações. Então, com isso, eu quero dar início ao nosso webinário e, inicialmente, convido à mesa de abertura o senhor Gustavo Manês, que é coordenador de mudança climática do PNUMA para América Latina e Caribe. Gustavo, por favor, você tem 5 minutos. Muito obrigado, Mateus. É um prazer estar com vocês aqui na apresentação deste tão importante estudo. Como vocês conhecem, a região América Latina e o Caribe em geral tem sido a mais atingida do mundo pelo Covid-19. Temos aproximadamente 25-26% dos casos dos contágios do Covid no mundo, quando temos entre 6 e 7% da população mundial. E, obviamente, o impacto social, o impacto econômico dramático tem também produzido um descenso de mais de 8% do produto interior bruto da região. Isto numa situação onde o câmbio, as mudanças climáticas acontecem, não tem parado pela pandemia. Temos visto este ano e o ano passado grandes pérdidas na infraestrutura pública. Temos visto 2 huracães em América Central separados somente por 2 semanas, mas também pérdidas
na produtividade agrícola, fogos, etc, etc, não? Então, a situação da região é a nossa dependência nos commodities, nas matérias-primas, na importação, e mais bem na exportação da energia, sobretudo dos combustíveis fósseis, e também o turismo faz da região muito vulnerável, não somente às mudanças climáticas em si, mas também os custos transicionais do clima. Então, nós pensamos que esta grande vulnerabilidade da região, as mudanças climáticas, os desastres naturais, etc., etc., fazem que ter especialmente um risco econômico e financeiro grande devido às mudanças climáticas, não? Temos visto avaliações recentes da Moody's, não? De como estão falando de que a percepção e a capacidade de tomar créditos da região vai ver-se comprometida também por as questões climáticas. Então, para nós é muito importante e precisamos integrar as mudanças climáticas na política macroeconômica, no planejamento fiscal, no orçamento, no investimento público, as práticas de seguros, etc., etc. Temos visto na região desenvolvimentos nesse sentido, mas não temos sido sérios e sistemáticos em integrar tudo isto. Então, isto é uma grande prioridade, como alinhar os orçamentos nacionais com o objetivo do 1,5 graus e com os objetivos de resiliência do Acordo de Paris. E, em segundo lugar, que nenhuma quantidade de financiamento público para o clima vai ser suficiente. É necessária também uma transformação radical e rápida na forma em que investimos todos os nossos recursos, não apenas aqueles destinados ao clima. Então, o enverdecimento, o greening, que falam os ingleses, dos sistemas financeiros é urgente, tanto a nível internacional como a nível doméstico. É aqui que este estudo também faz algumas recomendações. Então, para nós é importante trabalhar numa taxonomia de inversores sustentáveis. Já estamos a começar a trabalhar com outros países da região. Seria interessante também ter um diálogo neste sentido, a aplicabilidade de uma taxonomia, mas também como fazemos uma transparência em transparentar, não, os riscos climáticos nas inversões da banca. E já existe um debate muito interessante do Brasil neste sentido, da banca central, que vai em uma direção que pensamos que é a correta. Então, agradecer esse trabalho feito por todos os parceiros para dar uma visão do estado da situação e também dar recomendações de como desenvolver uma estratégia, não, de financiamento climático para a implementação da NDC e atingir esse objetivo do 1,5 graus e da resiliência do que fala o Acordo de Paris. Muito obrigado. Muito grato, Gustavo, pelas palavras de abertura. Realmente excelente entender o contexto regional, né, onde nós, na América Latina e Caribe, estamos realmente expostos ao risco climático, assim como todo mundo, mas nós temos que fazer nossa lição de casa, né, se querer, de integrar a ação climática no sistema de contas. Muito grato. Em seguida, eu quero convidar para a mesa de abertura o senhor Christian Lauerhas, que é coordenador de cooperação da GIZ pelo Fundo Amazônia. Christian, seja bem-vindo e a palavra está com você. Muito obrigado, Matheus, e parabéns para pronunciar o meu sobrenome certinho, não é fácil não. Muito obrigado
Gustavo, pelas primeiras palavras. Então, meu nome é Christian Lauerhas, sou da GIZ e eu trabalho no projeto do Fundo Amazônia, junto com o nosso parceiro BNDES e os outros doadores, especialmente a Noruega. Eu estou muito feliz e muito grato de falar hoje com vocês. É um tema importantíssimo para mim e faz parte do meu trabalho já por muitos anos. Quero também cumprimentar os participantes aqui e as palestrantes, e a audiência que está interessada no nosso tema, e agradecer o consórcio para fazer esse trabalho, agradecer a PNUMA, TCU e o Government Accountability Office dos Estados Unidos. Eu acho um trabalho muito útil e muito importante. Então, falando no âmbito dos NDCs e do Acordo de Paris, é óbvio que faz sentido para o clima, e o estudo e outros estudos também demonstram que faz sentido, ou pode fazer sentido no ponto de vista da economia. Mas nem todo país tem os recursos financeiros para começar com a implementação num grau necessário para chegar nos NDCs. E aqui entra no jogo a cooperação internacional. E a GIZ, sendo um braço da cooperação internacional da Alemanha, o braço mais técnico, ao lado do KfW, o braço financeiro, e parceiro do Brasil por muitas décadas, na biodiversidade, florestas, clima, minha área, mas também em outras áreas. E hoje convidou também o projeto da cooperação com o TCU aqui no país e o LACEFS regional. Os meus colegas da GIZ sabem muito mais sobre esse projeto, então os minutos que eu tenho aqui, eu quero falar sobre o Fundo Amazônia, onde a auditoria faz parte integral. Então, o fundo, vocês devem conhecer, é uma ferramenta de financiamento por resultado por mais do que uma década, e fez muito sucesso. Eu acompanhei esse projeto do lado do KfW, 2014 a 2019, então eu negociei alguns contratos com o BNDES e acompanhei o projeto. E quais são os fatores de sucesso, entre outras, mas do meu ponto de vista, os mais importantes são governos com objetivos alinhados. Isso é uma pré-condição. Você precisa um parceiro bom, um parceiro profissional, um parceiro sólido. E, mais do que tudo, você precisa confiança entre todas as partes. Então, confiança não chega de nada. Mas essas ferramentas de auditorias, por exemplo, due diligence, elementos de compliance, essas são ferramentas que criam confiança, além de outras mais técnicas, como, por exemplo, blockchain. E se você trabalha com fundo financiamento por resultado, outro elemento muito importante é o cálculo desses resultados deve ser transparente, deve ser sólido, né? Deve ser up-to-date, cientificamente. Então, isso é muito importante, e vocês podem acreditar, os doadores pedem muito do BNDES, né? Para ser o parceiro elegível para implementar um projeto assim. Agora, o Fundo Amazônia entrou na crítica muito forte do novo governo e sofreu ainda mais auditorias, mais análises. Os colegas aqui do TCU, eles devem saber, eles tinham que fazer essas análises e esses testes. E também ali o BNDES provou que está tudo em ordem, é tudo sólido, é tudo bom. E o BNDES, e o Brasil em si, na verdade, é muito transparente. Entra lá no site do Fundo Amazônia e o que não está sobre o siglo bancário está lá. Para todo mundo, para ver, para questionar, né, para desafiar.
Já estou chegando no fim da minha fala com esse exemplo do Fundo Amazônia, que fez sucesso em parte por causa de auditorias bons. E, de pequeno spoiler, quero também mencionar 2 pontos de limites de auditorias. Vocês devem saber sobre o caso do Wirecard na Alemanha, faz alguns meses. Wirecard falhou totalmente, é fraude total. E eles tinham atestados bons de auditorias. Então, não tem 100%, mesmo com essas análises e essas provas. E segundo ponto crítico, quero falar, o fundo sofreu essas análises fortes. E com essa a pedida de mais informação, você absorve recursos humanos, você absorve potencial de implementação e você pode, só com auditoria, você pode paralisar um negócio por um tempo. Então, esses 2 pontos, né, auditoria muito importantes, mas não tem 100% e deve ser equilibrado do custo-benefício da ferramenta. Muito obrigado. Muito grato, Christian. Acho que é uma excelente fala de abertura, onde apresenta um exemplo de um dos fundos e também da ação das entidades de auditoria e das consequências. Muito grato pelas palavras de abertura. Então, dando sequência, eu quero convidar o senhor Hugo Schudson, que é secretário de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente, pelo TCU. Hugo, por favor, a fala está com você, 5 minutos. Obrigado, Matheus. Gostaria de agradecer aos colegas aí do PENUMA, Matheus, Denise Yamu e o senhor Gustavo Mães. Agradecer também aos colegas da GIZ, em nome do Christian, e todo o corpo técnico que tem nos ajudado. Agradecer aos colegas do DIEO, que prontamente se prontificaram a dividir um pouco da experiência deles aqui conosco hoje, né, da entidade fiscalizadora superior dos Estados Unidos, bem como agradecer aos colegas que realizaram o estudo, né, o consórcio, que hoje teremos aqui, acho que o William e a Linda, mas o meu agradecimento profundo é a esse grupo, na verdade, essa parceria que contribuiu para a materialização desse evento, né? E, por fim, quero agradecer também àqueles que nos prestigiam, porque sabem da relevância dessa temática que estamos tratando hoje. Meu nome é Hugo Schudson, e eu estou hoje acompanhado aqui do outro colega, Adriano Juras. Somos 2 servidores auditores do Tribunal de Contas da União, trabalhamos numa Secretaria de Controle Externo, chamada SESEX Agroambiental, que é a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Estamos aqui hoje como representantes do TCU e da Contema, né? O TCU é a FS brasileira e a Contema é a Comissão Técnica, a Comissão Especial de Meio Ambiente da OLACEFS, que é a organização regional aqui das entidades fiscalizadoras superiores. Bem, sobre o estudo, sobre a temática de hoje, as mudanças climáticas, é sabido que elas impactam não só na economia, como na sociedade e também no meio ambiente. É uma questão global, transversal, que demanda respostas coordenadas e integradas. Um dos mecanismos relevantes no âmbito das mudanças climáticas é justamente a temática de hoje, é o financiamento climático, que é um tema desafiador, tendo em vista os variados arranjos, foi muito bem colocado pelo Christian, né? um dos fundos, né? O Fundo Amazônia, mas os variados arranjos que existem financeiros, a multiplicidade de atores, os distintos níveis de governança e gestão e alguma ausência de uma padronização conceitual sobre o assunto. As EFS, entidades fiscalizadoras superiores, ou SAI em inglês, né? Supreme Audit Institution, elas podem exercer um papel importante nessa temática, avaliando os recursos financeiros, se eles estão sendo empregados e destinados nas políticas de mitigação e adaptação, bem como se estão sendo utilizados de forma a atingir os resultados esperados. Esse é um dos nossos papéis. Desse modo, então, em nome do TCU e da Contema, recebemos com muita satisfação este webinário e o estudo que vai ser entregue pelo PENUMA, que tem o potencial de ser o pontapé inicial para os trabalhos de controle externo nessa temática de relevância não só nacional, como mundial. Por fim,
lembrando um pouco da fala do senhor Gustavo sobre o enverdecimento dos investimentos, entendemos que é urgente até para quantificar o patrimônio que eles representam, né? Matheus, de uma forma muito sucinta, esse seria o meu agradecimento, mas como palavra inicial, vejo sim aqui uma formalização a materialização de uma parceria entre entidades de controle externo, que tem o seu papel no Brasil e no mundo, e a sociedade como um todo, representada não só pelo PNUMA, pela GIZ e por tantos outros que têm sido os colaboradores desse estudo que vai ser entregue aqui, né, por meio dessa iniciativa. Então, meu profundo agradecimento aos senhores. Saibam que, da nossa parte, temos a total disponibilidade de absorver o que esse estudo vai nos entregar em termos de informação, porque informação qualificada é, talvez, no mundo de hoje e no mundo mais próximo, o nosso maior ativo. Informação qualificada. Muito obrigado, Matheus, e, enfim, sigamos aí com o evento. Muito grato, Hugo. Em nome do PNUMA, eu quero dizer que também nós estamos muito satisfeitos com essa nossa colaboração entre o TCU, PNUMA e com o apoio da GIZ, e estamos muito satisfeitos também com os resultados. Dando sequência, eu quero convidar o consórcio que realizou o estudo de mapeamento e análise dos fundos climáticos no Brasil, a senhora Linda Murasawa e o senhor William Wills, que representam o consórcio Centro Brasil no Clima, EOS e Fractal. Linda e William, vocês têm 30 minutos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é William Wills, falo em nome do consórcio Centro Brasil no Clima, EOS Estratégia e Sustentabilidade e Fractal Consultoria. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer os organizadores e financiadores do estudo, PNUMA, GIZ, TCU e a todos os participantes aqui presentes. Vamos apresentar hoje o estudo Subsídios para Entidades Fiscalizadoras Superiores a respeito de financiamento de ação climática. Obrigado. Eu vou fazer uma rápida apresentação do objetivo e um pouco sobre a NDC, Acordo de Paris. Então, no próximo slide, o objetivo do presente estudo é mapear e analisar fontes financiadoras de ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas no Brasil para subsidiar a atuação das entidades fiscalizadoras superiores. O foco da análise é apresentar de forma compreensível o ecossistema de mecanismos de financiamento climático no Brasil, em especial com relação à operação dos recursos, contribuindo assim para o trabalho das EFS na fiscalização e sugestão de aperfeiçoamento das políticas públicas. Então, começando do começo, o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi assinado na COP21, em 2015, foi consensuado entre as 195 nações signatárias. Então, foi acordado, entre outras coisas, resumindo muito, sobre a necessidade de um esforço conjunto para manter o aquecimento médio global abaixo da meta dos 2 graus Celsius em relação ao período pré-industrial e preferencialmente próximo de 1,5 graus. Foi acordado também que os países deveriam apresentar metas cada vez mais ambiciosas, de forma a se limitar o aquecimento nos níveis acordados. Traduzindo para o português, no mecanismo de catraca, que você cada vez apertaria mais, só rodaria para um lado, reduzindo cada vez mais as emissões, até se atingir esses níveis acordados. O Brasil apresentou sua INDC na COP21, e depois dela ser ratificada em 2016, se transformou na NDC brasileira. Já em dezembro de 2020, 8 de dezembro de 2020, o Brasil apresentou sua nova NDC. No próximo slide, eu vou falar um pouquinho mais sobre a primeira NDC brasileira, um pouquinho mais de detalhes. Isso, obrigado. Então, as metas que o Brasil apresentou, a grosso modo, foram uma redução em 2025 de 37% das emissões em relação ao ano base de 2005 e de 43% em 2030, também em relação ao ano base de 2005. Essa meta de 2030 era uma meta indicativa, a de 2025 era uma meta já oficial. Isso representava, então, com base nas emissões do segundo inventário nacional, não ultrapassar 1,3 e 1,2 bilhões de toneladas em 2025 e 2030, respectivamente.
E, assim, dentro dessa NDC foi apresentado um anexo que tinha diversas medidas, né? Entre elas, zerar o desmatamento ilegal até 2030, aumentar a participação de bioenergia na matriz energética, aumentar a participação de energias renováveis não hidrelétricas na matriz elétrica, ganhos de eficiência energética, né? Incremento de 5 milhões de hectares de sistemas de integração lavoura, pecuária e florestas, recuperação de 12 milhões de hectares de pastagens degradadas, entre outros. Então, havia um detalhamento um pouco maior de qual seria um possível caminho para se atingir essa redução lá em 2025 e 2030. Na nova NDC, apresentada em dezembro do ano passado, o país ratificou a meta de 2025 e confirmou a meta de 2030 como oficial. Antes era apenas indicativa, né? Então, esse documento deixou de citar essas metas setoriais específicas, como, por exemplo, o objetivo de se atingir o desmatamento legal zero em 2030. O documento gerou uma série de questionamentos também sobre a compatibilidade do compromisso frente ao Acordo de Paris, devido principalmente à alteração da base de cálculo, que agora foi fundamentada no terceiro Inventário Nacional, que corretamente fez uma correção nas emissões do ano de 2005, aumentando o nível das emissões em 2005. Mas, na prática, o que aconteceu? A meta de 2030 passou a ser de 1,6 gigatoneladas de CO2 equivalente e não mais 1,2. Um aumento de 400 gigatoneladas, né? 0,4 gigatoneladas, 400 megatoneladas de CO2 equivalente, ou 33%, ou seja, seria um aumento nas emissões em relação à meta anterior que o Brasil tinha apresentado e se gabava como sendo um dos únicos países em desenvolvimento que tinha apresentado uma meta que fosse fixa, né? Na verdade, não era fixa, porque variou o ano base. Bem, na cúpula do clima, que aconteceu em abril de 2021, novas metas foram apresentadas pelo presidente. Ele voltou a citar desmatamento ilegal zero até 2030 e indicou a neutralidade de carbono até 2050, o que foi muito positivo. Agora a gente espera que isso realmente aconteça, né? Bem, falando agora, já passando para a parte de financiamento, diversos estudos no Brasil foram feitos com esse objetivo, estimar, né, os custos e os impactos na economia. E o que se tem hoje, pegando estudos da COP, estudos do Ministério de Ciência e Tecnologia, estudos do MMA, a necessidade de financiamento até 2030 está entre 160 e 470 bilhões de reais. Tá? Há muita incerteza aí nesses cenários que são feitos, né? E olhando mais a longo prazo, saindo do horizonte 2030 da NDC, olhando para o longo prazo, neutralidade de carbono em 2050, vai demandar uma transformação radical da sociedade, dos sistemas econômicos, energéticos, etc. Né? E vai demandar um volume de recursos muito maior. Então, é essencial que a gente tenha bem azeitado todos esses mecanismos de financiamento e que a gente possa fiscalizá-los e empenhá-los da melhor forma possível. Vou passar agora para a Linda para fazer o restante da apresentação. Muito obrigado. Obrigada, William. Obrigada a todos. Obrigados a todos os nossos participantes e também ao que patrocinam todo esse evento. Então, dando continuidade à apresentação, a questão da discussão do financiamento climático, ela parte, então, das discussões e negociações que foram realizadas durante as várias COPs. E, no caso da definição efetiva do financiamento climático, ela tem, pela Convenção Quadro da ONU de Mudanças Climáticas, né, com a sigla em inglês UNFCCC, que o financiamento climático é um financiamento que pode ser local, nacional ou transnacional, que vem de diversas fontes públicas ou privadas, com um objetivo muito claro de reduzir as emissões que estão ligadas à questão dos gases de efeito estufa dentro do olhar de mitigação, tanto da vulnerabilidade, né, e melhorar a questão da adaptação, trazendo resiliência, tanto para os sistemas humanos quanto para os ecológicos. A ideia é que os recursos sejam advindos de muitas fontes, então, podem ser multilaterais, bancos de desenvolvimento, e cada vez mais a gente percebe que há esses recursos sendo direcionados e captados para isso.
Dentro ainda do mecanismo da UNFCCC, ele tem uma definição do chamado mecanismo financeiro, que é muito importante a gente citar, que tem dois mecanismos. Um é o Global Environment Facility, conhecido aqui no Brasil como GEF, que nasceu em 1994, né? Ele foi ratificado durante o Protocolo de Quioto e depois ratificado também no Acordo de Paris, e também o GCF, que nasceu em 2010 durante a conferência, né, de Cancún, e que vem cada vez mais também recebendo as doações. A partir desses instrumentos que existem, ou os mecanismos que são formados, né, existem vários instrumentos financeiros que podem receber esses recursos. Esses instrumentos financeiros, eles vão chegar aos projetos de diversas formas. Eles podem ser desde uma doação ou uma subvenção, podem vir através de empréstimos concessionais ou empréstimos ligados aos tradicionais mecanismos existentes em cada entidade executora, através dos famosos bônus verdes ou green bonds, né? Podem vir também através de mecanismos de garantia e a conversão da dívida. Então, esse é um conceito inicial do financiamento climático que foi estabelecido. Para que a gente possa ver como é que isso está sendo tratado, a gente começa a enxergar um ecossistema desse financiamento. O ecossistema dele tem os países contribuintes, que vão trabalhar através ou das agências bilaterais ou de implementadores, instituições implementadoras, como exemplo da GIZ, ou do NORAD, ou do DEFRA, né, que trabalham juntamente com outras instituições multilaterais e trabalham juntamente com mecanismos financeiros, que podem ser os que eu acabei de citar, em termos do GEF e do GCF, e aqueles que também são mecanismos financeiros, mas eles não estão ligados ou formalizados pela UNFCCC, como o GEF e o GCF. Então, você tem aí atuações de multilaterais, como o Banco Mundial, o BID, entre outros, e você tem também os agentes, como a UNDP e o UNEP, a FAO, entre outros, que também trabalham nesse sentido de chegar até a região ou país que foi acreditado dentro do conceito de ser um dos receptores desses recursos. E como é que isso é internalizado em cada país? Como é que origina tudo isso também? As COPs são os locais onde tem essa decisão, as negociações entre os países. Terminada a COP, não se encerra ali, existem as negociações em andamento, e essas negociações é que vão definir uma série de questões de direcionamento. No Brasil, cabe ao Ministério das Relações Exteriores, que comanda a delegação durante as negociações da COP, mas ela não vai sozinha, né? Ela vai com uma série de informações que foram feitas com um arcabouço de diálogo entre vários ministérios e outras entidades, tanto de setores privados ou de entidade civil, que levam uma série de pontos de vista que vão ser tratados na COP. Esses diálogos e essas negociações que são realizadas durante as conferências, elas partem para acordos, e esses acordos podem virar regulamentações locais, ou eles começam a trazer qual é o direcionamento que poderia ser dado para aquele tipo de aderência em termos daqueles acordos que foram feitos. Então, esses princípios e critérios vão ser estabelecidos conforme as negociações bilaterais ou multilaterais que são feitas. E nesses acordos, eles precisam ter governança, transparência, um monitoramento, precisa ter auditorias e muitas outras informações que possam claramente dizer para que esse recurso está sendo utilizado, para onde esse recurso está sendo utilizado, de que forma ele está sendo utilizado e chegar na eficiência de todo desse processo.
O que acontece é que dentro das entidades de implementação, que são as que recebem os recursos, né, eles começam a ter uma necessidade de uma qualificação para poder gerir esses recursos. Essa qualificação, ela é muitas vezes reconhecida, então as entidades, o que a gente chama de acreditadas ou credenciadas, elas acabam sendo reconhecidas pelo histórico de atuação que ela já tem. Aqui no Brasil, por exemplo, o BNDES, né, que sempre acaba sendo designado aí pelas autoridades locais perante esse tipo de negociação a receber vários desses recursos. E o BNDES transforma, por exemplo, em um instrumento. Esse instrumento pode ser o instrumento de financiamento, ou ele poderia também transformar num fundo de garantia, ou até mesmo num seguro, que é destinado aos tipos de projetos que estão ligados às mudanças climáticas. Aqui é um ponto importante que a gente tem que constatar dentro dos vários financiamentos. Quando a gente fala, né, por que a gente traz a introdução da NDC? Não só a questão de estar ligado com o financiamento, mas se nós queremos entender a correlação do uso desses recursos para o atingimento daquelas metas que o William acabou de comentar. Então, se lá na NDC está falando que nós devemos ter mais energias renováveis dentro da nossa matriz energética do país, sem considerar a hidrelétrica, vamos verificar se os financiamentos climáticos estão sendo direcionados para isso e o quanto isso direcionou e quanto isso resultou na redução das emissões daquele item dentro da nossa NDC. Porém, a gente não pode esquecer que mudança climática ela não está somente restrita àqueles itens que estão listados na NDC. Muitas vezes vai ter financiamento climático que vai estar sendo direcionado para outros tipos de projetos que não estão vinculados à NDC, mas que estão também reduzindo suas emissões e que estão também trazendo o impacto socioambiental positivo. O que nós percebemos e constatamos nesses estudos é que fazer o financiamento climático, ele tem um modelo colaborativo com diferentes expertises. Nós estamos falando de diferentes governos, né, atuando em acordos bilaterais, multilaterais, envolvendo, inclusive, o entendimento das leis nacionais e internacionais, que se traduzem no envolvimento de agentes financeiros, tanto nacionais quanto internacionais, que também têm um respeito à legislação, tem que respeitar, né, a legislação financeira nacional e internacional, que vão direcionar recursos para diversos temas, e esses diversos temas têm diferentes regulações setoriais, ambientais, sociais. O que nós percebemos é que você começa a ter, para negociações, vai se encontrar uma diversidade dos modelos de governança e de critérios, diferentes instrumentos financeiros, com diferentes critérios de avaliação de risco, diferentes projetos e, consequentemente, diferentes indicadores. Essa é o que envolve todo o ecossistema do financiamento climático. E tudo isso já vem sendo discutido há um tempo, e hoje existe, principalmente na discussão da Task Force, né, o Financial Stability Board, juntamente com o TCFD, ele vem já olhando o que significaria, então, os financiamentos, de uma forma geral, e traz, então, principalmente os elementos de transparência, de forma que a gente possa ter, no mínimo, né, um primeiro grande framework para se trabalhar. Então, ele traz muito essa questão da necessidade de se ter a governança, da questão das estratégias, de como trabalhar com esta gestão de riscos e como ter métricas e metas, porque aí, a partir de todo esse conceito, começa a se verificar
a eficiência e a efetividade da utilização desses recursos, de forma que aqueles que estão fazendo a doação ou envio desses recursos também tenham não só a transparência do uso correto e dentro da estratégia que está sendo alocada naquele país, se atende àquilo que estava sendo negociado nas diversas COPs. E, naturalmente, a questão dos riscos. O que a gente observa também dentro dos estudos é que o risco hoje é um risco que precisa ser adaptado, porque existe a questão do risco climático, que a gente fala da questão do risco de transição e o risco, né, de grandes catástrofes, versus os riscos existentes hoje no setor financeiro, que são os riscos tradicionais de análise de crédito. O que a gente viu em termos de um grande cenário observando tudo isso foi através destes mecanismos. Nós fizemos uma análise do BNDES Linha de Meio Ambiente, da FINEP, da Linha de Sustentabilidade Santander, do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, do Fundo Amazônia, Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Fundo de Compensação Ambiental, de alguns instrumentos do BID, do CAF, do GEF e do GCF. Temos aqui alguns resultados e os vários pontos comuns entre todos esses instrumentos é a variedade de projetos, as diferentes métricas que cada projeto apresenta, a questão de projetos inovadores. O que isso tem de relevante, principalmente quando se fala em financiamento e a dificuldade do setor em poder aprovar um projeto? Quando a gente fala de inovação, automaticamente ele não tem histórico, né? E o setor financeiro, tradicionalmente, trabalha com base de dados estatísticas. Então, a partir disso, você começa a ter um risco desconhecido, e pode ser um risco elevado. Então, essa questão do risco versus a necessidade de fazer uma transição dos modelos de negócio começa a exigir dos financiamentos climáticos um novo olhar. Você precisa ter um aumento de apetite de risco, você precisa ter diferentes olhares em relação ao risco, porque você está falando de novos modelos, você está falando de médio e longo prazo, de não ter indicadores quantitativos e sim qualitativos. Então, isso tudo traz um ponto de atenção na transformação que o próprio financiamento climático precisa passar. E cada vez mais a necessidade de capacitação, não só daquele que está recebendo o recurso na ponta final, que seria o projeto, mas também daqueles agentes, né, as entidades implementadoras, que são as entidades financeiras que precisam entender cada vez mais essa mudança que está sendo. Inclusive, foi citado na abertura a questão do direcionamento que o Banco Central está dando, e está bem aderente a tudo isso que cada vez mais a gente detectou e vislumbrou da necessidade dessa transformação. E também a complementariedade de instrumentos de contrapartida, né? Dentro do conceito, é necessário não só trabalhar com o financiamento puro, mas trabalhar também com a complementariedade que muitos desses financiamentos climáticos trazem, que é uma linha de recurso que pode ser uma capacitação, uma doação, para que possa ser um capital semente de início ao projeto, para que o projeto possa ser realmente estabelecido. E o financiamento climático também é percebido como um grande catalisador para o financiamento do projeto como um todo, porque ele pode fazer um estudo inicial e a partir desse estudo inicial é que se firma a base de desenhar o projeto para o médio e longo prazo. E cada vez mais, como a quantidade de recursos, lógico, é limitada para cada país, existe um alto grau de exigência de salvaguardas que vem sendo cada vez mais impostas para a recepção desses recursos. Então, em transição, nós estamos com vários modelos de negócios que estão fazendo uma transição para baixo carbono, né, com o uso de novas tecnologias.
essas metodologias de monitoramento precisam também ser aperfeiçoadas, transformar os impactos sociais e ambientais de uma forma tanto quantitativa e qualitativa, e dentro dos modelos financeiros, qual vai ser a introdução dos riscos climáticos integrados aos riscos tradicionais de crédito, o que isso também vai trazer novas regulações, como a gente está vendo. Mas, né, trazendo até a figura ali, que é a da girafa acima das nuvens, é justamente para a gente enxergar quais são as oportunidades e não ficar só preso ao risco, para que a gente não paralise dentro desses estudos. Mas o que nós vemos nas considerações finais aqui é que financiamento climático, ele é um ecossistema de múltiplos atores, ele tem uma diversidade de mecanismos, então, por isso, traz uma dificuldade, inclusive, de rastrear e poder fazer uma consolidação de todos os recursos. Tem diferentes setores e diferentes projetos, então a diversidade de regulações, de expertise, de monitoramento é muito complexo. Quando a gente fala de regulamentações diversas, né, então você também tem que olhar, principalmente no Brasil, nós estamos falando de regulamentação federal, regulamentação estadual, regulamentação municipal, que pode atingir todos esses projetos, além dos critérios e princípios internacionais que devem ser seguidos. Isso também impacta muito nos modelos de riscos que estão sendo usados atualmente, e essa gestão de risco precisa melhorar com as variáveis climáticas e a dificuldade de comprovação de efetividade dos resultados, para que nós possamos associar se todos os recursos que foram direcionados ao país estão atendendo cada vez mais a nossa NDC e as metas como um todo. E um ponto aqui também é que o financiamento climático tem como exigência o cálculo da redução das emissões, não necessariamente seguindo só uma metodologia estabelecida pelo UNFCCC, mas também utilizando metodologias locais, por exemplo, na agricultura, como do Embrapa, né, que existem metodologias já adaptadas à questão do Brasil, mas mesmo tendo essas metodologias, há uma dificuldade muito grande daquele que recebe o recurso, quem está fazendo o projeto propriamente dito, de se chegar nesse cálculo final. Bem, rapidamente, gente, esse foi assim a visão do que nós trazemos aqui para vocês, em função das análises que foram feitas, e aqui está a equipe, e ficamos à disposição de vocês, caso surja alguma dúvida. Muito obrigada. Muito grato, Linda e William, pela apresentação. Acho que é uma excelente apresentação para convidar as pessoas a acessarem o estudo, que vai ser disponibilizado no site do PNUMA em breve. Então, convido vocês a acessarem o site na semana que vem, onde nós disponibilizaremos o estudo e vocês vão poder entender mais a fundo de cada um dos fundos que foi estudado. Então, dando sequência, eu quero passar a palavra para o Adriano Juras, que é auditor federal do controle externo e assessor na Secretaria de Controle Externo em Agricultura e do Meio Ambiente, que vai convidar os próximos palestrantes. Adriano, por favor. Boa tarde, muito obrigado, Matheus. Realmente esse tema é bastante instigante e complexo, né? E nós ficamos muito satisfeitos de contar com essa parceria com o PNUMA, com o apoio da GIZ, e especialmente com o conhecimento dos especialistas que acabaram de falar. Muito obrigado, Linda, muito obrigado, William, e toda a equipe que participou desse estudo. E agora eu convido a todos a ajustarem o canal do idioma, deve ter um botão aqui embaixo, chamado Interpretation, para você poder escolher o canal no qual você quer ouvir. Pois a partir de agora eu começarei a falar em inglês para dar as boas-vindas aos colegas da FS dos Estados Unidos, o Government Accountability Office, GAO. So welcome.
Bem-vindos, Marissa e Joe. Eu vou primeiro apresentar-lhes para o público. Marissa Dondal é uma analista senior da USGAO na equipe do meio ambiente. Ela começou a carreira na GAO em 2009 em políticas ambientais e de energia, inclusive financiamento climático e auditoria de finanças climáticas, também envolvida no grupo de auditoria do meio ambiente desde 2017. A senhora Dondal tem um mestrado em Relações Internacionais da Johns Hopkins International Studies e estudos do ar da Universidade da Califórnia em Los Angeles, um bacharelado. E John Thompson é a diretora assistente no grupo da GAO de meio ambiente e controla o grupo de trabalho de poluição aérea e meio ambiente e já está na GAO por mais de 18 anos. Tem bacharelado em políticas ambientais da Universidade de Michigan e um mestrado em Relações Públicas da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. A maior parte do tempo livre de Joe, ele passa brincando com a sua filha de 1 ano e meio e mudando as suas fraldas. Bom, nós estamos falando de mudança climática, mas mudança de fralda também é importante. Bom, se estivéssemos fisicamente presentes, eu diria que vocês têm a palavra, o microfone. Obrigado, Adriano. Eu vou compartilhar minha tela agora, espero que funcione. Joe, eu espero que as fraldas que você use sejam degradáveis. Bom, olá a todos e obrigado por nos convidarem a falar na sessão de hoje. Joe e eu vamos falar um pouquinho sobre um projeto em andamento que nós temos no grupo de trabalho de auditoria ambiental, olhando especificamente a auditoria de finanças climáticas. Eu não estou conseguindo... agora sim. Bom, rapidamente, aqueles que não estão familiarizados com o grupo de trabalho de auditoria ambiental, ele é parte da Organização Internacional das SAs, da INTOSAI, da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, que avaliam os diretrizes, treinamentos e compartilham informação entre seus membros. O grupo de trabalho em auditoria ambiental foi formado em 1992, à época da Cúpula da Terra e Desenvolvimento Sustentável, a Rio 92, um grupo pequeno de 12 e para se tornar depois o maior grupo dentro da INTOSAI e agora com 80 membros. O projeto que vou abordar hoje sobre financiamento climático é parte do grupo de trabalho do plano 2020 a 2022, que finaliza o próximo ano, cujo enfoque principal é uma das prioridades estratégicas da INTOSAI, de ter as EFS contribuindo ao acompanhamento e revisão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com isso em mente, o grupo de trabalho enfoca esse plano trienal sobre os ODS ambientais e apoiam a auditoria e implementação nas várias EFS. A sessão de hoje, eu vou dar uma visão geral e uma introdução do nosso pacote de projeto de trabalho de financiamento climático, alguns antecedentes nos elementos de financiamento climático relevantes para esse projeto, e o Joe vai dar uma visão geral sobre os resultados preliminares, que incluem os resultados da pesquisa das EFS
IFS que nós conduzimos de IFS doadoras, de países doadores e receptores, no qual perguntamos a sua experiência na auditoria de finanças climáticas. Vamos fornecer alguns indicadores que podem ser usados em auditorias de finanças climáticas e vamos fechar com uma série de estudos de caso que o grupo de trabalho que se juntou em janeiro e discutiu com os vários colegas de EFS, no grupo de auditores da Europa e do México, com alguns estudos de caso, e nós vamos também dar um panorama geral dessas apresentações. Em termos dessa visão, a pergunta, então, é por que o foco aqui é em financiamento climático? Nós usamos, então, essa como a principal ferramenta para que países em desenvolvimento pudessem reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e se preparar para mudanças inevitáveis no clima. Nosso principal objetivo aqui é usar, então, esse compartilhamento de experiências entre as EFS e oferecer, então, abordagens específicas que as EFS podem usar para adquirir financiamento climático. Desse ponto de vista, o nosso projeto oferece exemplos. Então, em primeiro lugar, nós temos critérios que a EFS podem usar nas auditorias de financiamento climático. Em segundo lugar, temos um roadmap para avaliar projetos individuais, auditorias individuais e projetar uma série de auditorias que permitissem ao país ou as EFS para ver a visão geral, para ter uma visão geral do país, ao invés de simplesmente um projeto individual ou um tipo individual de projeto. Então, como histórico, falamos aí do Acordo de Paris hoje, então não vou me alongar nisso, mas essencialmente foi o primeiro acordo vinculante universal para enfrentar o desafio da mudança climática. De acordo com o Acordo de Paris, países desenvolvidos acordaram em mobilizar juntamente 100 bilhões de dólares anualmente em financiamento, além do que já ofereceriam de outra forma. Vamos falar um pouco mais tarde de como isso pode ficar um pouco complicado quando analisamos a auditoria e tentar entender o progresso em cada país individual. O Acordo de Paris, então, oferece muita flexibilidade em termos do que pode contar como financiamento para o clima, dentro desses 100 bilhões de dólares, e, de propósito, ele não oferece uma definição específica de financiamento para o clima. Esse slide mostra, então, o ODS 13A, que é o foco do nosso projeto, o objetivo relacionado ao financiamento climático, é implementar compromisso assumido por países desenvolvidos na Convenção da ONU sobre Mudança Climática, com o objetivo dividido em 5 elementos de diferentes cores. Cada uma desses 5 componentes é algo que pode ser avaliado por uma EFS ou pela ONU ou por qualquer parte externa, para ter uma noção, então, de como está sendo, então, esse progresso em relação ao ODS. O Fundo Verde do Clima, como foi mencionado, foi estabelecido em 2010 pela UNFCCC, e o objetivo, então, desse fundo seria apoiar os esforços de países em desenvolvimento para enfrentar os desafios da mudança climática. Para os nossos propósitos, é uma das principais ferramentas que temos para monitorar o financiamento do clima numa escala global. E aqui onde dizemos hoje, esses dados são de julho do ano passado, mais ou menos um ano atrás. E aí 45 países, 3 regiões e uma cidade
haviam comprometido um pouco mais de 10 bilhões de dólares para o Fundo Verde. Linda mencionou também que há várias partes interessadas, stakeholders. Isso aqui é uma amostra dos stakeholders que estão envolvidos em financiamento para o clima. Alguns dos stakeholders estão envolvidos principalmente no monitoramento dos financiamentos em projetos. Então, essas são organizações como o Green Fiscal Policy Network, o Instituto de Recursos, o Instituto Mundial de Recursos e outros estão mais diretamente envolvidos no financiamento multilateral, por exemplo, os bancos de desenvolvimento. Esse é meu último slide, e aqui o Joseph deve falar mais sobre isso, falando de ferramentas específicas, mas é uma versão simplificada, então, do que nós vimos no contexto brasileiro. Com as várias formas que o financiamento climático pode sair de um doador e chegar a um recipiente, ou seja, pode haver uma estrutura multilateral com a ONU participando, ou pode vir de instituições multilaterais que sejam outras, e isso pode ser complexo, pode acontecer bilateralmente também, de um país diretamente para outro, na forma de empréstimos ou assistência técnica, outros tipos de assistência. E com isso eu passo a Joe. E o Joe vai continuar com essa apresentação de slides. Então, obrigada, desculpa, eu estava aqui distraído com as perguntas do chat. Antes do próximo slide, eu gostaria de fazer algumas anotações aqui. Nós, classicamente, no GAO, nós somos auditores clássicos. A gente faz também trabalho de avaliação de programas e algum trabalho de planejamento para o Congresso e para a administração americana. Mas, na raiz, somos auditores financeiros. A primeira coisa quando a gente analisa um problema é como a gente pode avaliar o escopo do problema, dividir em partes e estudá-lo. Então, esse fluxograma financeiro mostra como as FS podem ser úteis na auditoria dos fluxos de dinheiro, então, que vão para a ONU, para países individuais recipientes, para atender aos objetivos que o país estabeleceu para receber este dinheiro. Se as FS podem pensar nesses diferentes fluxos de dinheiro e podem auditá-los de uma forma estruturada, é possível, então, transformar essas auditorias individuais em algo maior, que vai falar se, então, as contribuições de um país para os objetivos da ONU podem ser validadas. É sobre isso que estamos falando aqui no nosso projeto. E alguns dos achados que eu vou apresentar em alguns momentos falam exatamente dessa direção. Então, vou mostrar, então, o processo pelo qual podemos melhorar. Nós somos ferramentas, então, como nós podemos ser usados para transformar o mundo num mundo melhor? Então, de qualquer forma, vou voltar aos slides aqui. Vou falar dos principais achados da nossa pesquisa com países doadores. A auditoria dos ODS é desafiadora, especialmente o 13A, são complexos porque não foram desenhados pensando em auditorias. Então, para a gente é difícil pensar como realmente monitorar esse fluxo de dinheiro. Alguns desses desafios incluem, como ouvimos das últimas apresentações, que não há uma definição acordada de financiamento climático. Isso dificulta para a gente e outros países medir o progresso em direção à meta. Nós temos aí o ODS 13A e o Acordo de Paris, mas as 14 FS de países doadores, nenhum reportou que seu governo tinha uma definição formal de financiamento climático, especialmente 8 não tinha nenhuma definição e trabalhavam com uma ideia generalizada, nada formal. Além disso, metade das FS não tinham também auditorias relacionadas aos objetivos do projeto. A maior parte são programas individuais e que contribuem, então, para o clima e que recebem parte desse fluxo do dinheiro. Então,
Resumindo, então, os principais achados, como vocês devem lembrar da discussão anterior, o Acordo de Paris não dá a definição formal. Um terço dos países reportou que seu país tem uma definição oficial, outro terço reportou que tem alguns objetivos relacionados a financiamento verde e a maior parte dos programas são financiados, então, através do Fundo Verde. Então, muitos EFS fizeram auditorias relacionadas a financiamento, alguns realizam esforços de planejamento estratégico. Ainda não pensamos como transformar esse planejamento estratégico em algo maior, mas estamos tentando oferecer um roadmap, então, no nosso estudo, no grupo de estudo de auditoria ambiental. No próximo slide, então, falamos que o ODS 13A tem indicadores associados, é problemático de uma certa forma, que vamos descrever agora. FS de países, doadores e recipientes têm a oportunidade de contribuir para os ODS, mas precisamos de ferramentas. Em primeiro lugar, vamos analisar os indicadores. Basicamente, diz que a quantia mobilizada chegando a 100 bilhões de dólares até 2025, analisamos essa quantia, então, são 100 bilhões de dólares, estão aí, mas não é claro o que todos estão fazendo para chegar à meta. É difícil definir, então, o progresso em direção à meta, porque não temos a definição. Para a FS, esse indicador tem limitações. Em primeiro lugar, é um indicador de nível 2. É um aspecto importante para os auditores é que, apesar de ser uma metodologia estabelecida internacionalmente, não é regularmente produzida pelos países, ou seja, dados financeiros é um desafio para auditores, e com essa classificação ficam mais desafiadores, então. Não, como já falamos, não há uma definição estabelecida. E, por último, o indicador fala do comprometimento coletivo e não individual, ou seja, apenas uma parte das EFS está comprometida com as contribuições financeiras. Esse desafio dificulta para a gente medir o progresso e a meta, também é difícil para os países. Então, no próximo slide. E onde isso nos deixa, então? Um dos objetivos do nosso projeto em trabalhar com auditoria ambiental é oferecer indicadores alternativos que podem ser usados para a auditoria desses projetos para identificar as características desses indicadores. Esse é um exemplo de um critério para desenvolvimento, para desempenho, que pode ser um critério. Então, como o GAO e muitos dos nossos colegas no mundo inteiro, nós desenvolvemos critérios para avaliar coisas, e há toda uma faixa de critérios que podem ser trazidas à mesa para o mundo de auditoria ambiental para o ODS 13A. No próximo slide, outros indicadores potenciais que o EFS pode usar, o Plano de Adaptação Nacional com os marcadores do rio desenvolvidos pela OCDE, e também contribuições da ONU no processo de estabelecimento da dos NDC, de acordo com o Acordo de Paris. Vou descrever rapidamente alguns estudos para outros EFS mais tarde na sessão, e como eles usam indicadores alternativos como critérios para o desenho de avaliação de performance. Então, aqui também nós temos o nosso objetivo é monitorar fluxos de dinheiro dentro do país, mas também dos países recipientes para diferentes mecanismos, incluindo empréstimos bilaterais, fluxos, então, de doadores da UN para os recipientes da ONU. Como FS, na realidade, a nossa tarefa é monitorar o dinheiro, e se a gente pode também ter esse ponto de vista de monitorar o fluxo chegando até a parte onde ele deve chegar. Então, de volta àquele gráfico, vamos falar como a FS pode desenhar uma série de auditorias para financiamento climático. Como eu já falei, a gente pode ter um grande papel aqui monitorando e melhorando a responsabilização para esses fluxos de dinheiro entre vários canais.
Por exemplo, ao projetar auditorias, será que esse financiamento leva, então, um progresso em direção à meta de redução de emissões? Ou seja, esse fluxo é real, ele é novo ou só estamos rerotulando coisas que já existiam? Isso foi um problema, por exemplo, nos Estados Unidos no passado. Esse objetivo funciona? Porque aí esse é chave, senão não podemos medir progresso se não temos metas estabelecidas. E isso significa usar pequenos elementos para analisar o sucesso do financiamento. Por exemplo, se no nosso país nós temos esse tipo de mensuração, nós podemos ajudar a ONU e mandar as nossas informações para ele. Nós, como FS, temos um papel muito importante. 3 exemplos, vou apresentar o trabalho de outras pessoas. Então, por favor, não sei muito, não posso responder a perguntas muito detalhadas sobre isso. Estou tentando analisar o que eles nos falaram sobre esse assunto. Então, uma visão geral, então, do Ministério de Assuntos Estrangeiros da Finlândia para avaliar se o sistema de manejo do Ministério oferece condições para um financiamento climático eficiente. Nós temos aqui no foco nos fluxos de financiamento, incluindo sistemas bilaterais, multilaterais, investimentos faz parte da política de desenvolvimento do país. Podemos ver aqui as perguntas de auditoria no slide. Basicamente, eu queria ilustrar que a Finlândia está começando a pensar sobre essas coisas nesses termos que a gente acaba de discutir, ou seja, como que a gente pode, como auditores, ajudar um país a entender se os fluxos de fundos estão contribuindo para as metas do país e se estão sendo bem usados. Os auditores estão começando a avaliar isso. Próximo slide. O próximo estudo é do Tribunal de Contas Europeu, analisando aqui os gastos do financiamento ambiental. Vocês podem analisar os achados. No início de 2020, o CDE encontrou que a Comissão Europeia estava gastando apenas 30% do financiamento com as suas políticas ambientais. Monitorando esses gastos ambientais, permitiu ao CDE avaliar, então, se os marcadores do Rio, da OCDE, estavam sendo utilizados, e a auditoria encontrou que algumas das diretrizes da OCDE não eram conservadoras o suficientes, e que isso significa, se você usa certas definições, você pode superestimar o financiamento, do que se você usar definições mais conservadoras, onde que vão estar mais proximamente ligadas, então, aos objetivos climáticos. Esse é um problema nos Estados Unidos também, e uma que nós, como FS, estamos tentando descobrir como os impactos negativos sobre o clima não estavam sendo contabilizados e havia melhorias que poderiam ser feitas em propostas legislativas. Próximo slide. No último estudo de caso, vamos falar, então, de um trabalho da FS do México, conduzido com uma revisão das contas de 2018, contas públicas de 2018, incluindo 22 auditorias, como parte da adaptação e mitigação. Nós temos uma lei geral de mudança climática no México e usam essa lei como critério, especificamente um ponto do monitoramento para canalizar, então, os recursos de financiamento nacionais e internacionais para apoiar ações que mitigam a ação climática. Então, há um requisito na lei para monitorar, então, o financiamento ambiental e em relação às metas da ONU. O foco dessa revisão, então, era se o processo orçamentário estava sendo bem realizado em relação a esses fundos, e encontraram que em 2018, o país não teve uma política abrangente de mudança climática focada em cooperação e coordenação. E como a agência, então, não tem instrumentos específicos para monitorar esse financiamento, foi muito difícil chegar a um número total para o financiamento climático dentro do orçamento do México. Também
a agência era uma agência independente e não considerava os mesmos objetivos climáticos, ou seja, é o mesmo problema que nós temos também nos Estados Unidos. A FES do México também fez uma análise em relação ao ODS 13 e encontraram que o governo mexicano não definiu indicadores para estabelecer, então, se havia conformidade com as metas, ou seja, precisavam de um monitoramento melhor para estabelecer a conformidade com o ODS 13A. Isso conclui nossa apresentação. Muito obrigada. Estamos disponíveis para perguntas. Obrigada, Joseph e Marisa. Foi uma ótima apresentação, especialmente para não auditores, para melhor entender o nosso papel nisso tudo. É muito bom ouvir também informações desses países. E agora eu vou passar de novo ao português. Voltando a português, para aqueles que quiserem mudar a língua, podem acessar o ícone de interpretação abaixo. Bem, então, partindo para a sessão agora de perguntas e respostas, nós tivemos algumas perguntas sobre a disponibilização das apresentações. Então, eu quero dizer que nós estamos consultando os apresentadores e, se eles permitirem, nós vamos disponibilizar no site do PNUMA, o mesmo site onde será encontrado o relatório e o site que foi usado para acessar esse webinário. Bem, certo. Bom, uma primeira pergunta para Linda e William, né, para os elaboradores do estudo, sobre o acesso aos recursos, né? Temos algumas perguntas sobre governos subnacionais ou empreendedores, então uma escala menor, não federal. Como vocês acham que pode ter um acesso facilitado a financiamentos de ação climática? Posso responder, Matheus? Durante as negociações, geralmente quando você traz esses recursos, né, dos doadores internacionais, geralmente é tratado diretamente com o governo federal. O governo federal, ele pode estabelecer as regras de direcionamento desses recursos dentro dessas negociações, dizendo que pode abrir tanto para as entidades públicas quanto as privadas. Então, os municipais ou os estaduais também podem receber esses recursos dependendo do tipo de programa, podemos chamar de programa, porque depois que eles se tornam financiamentos, eles abrem vários programas, programa para eficiência energética, programa para cidades sustentáveis e assim por diante, né? Então, hoje tem o próprio BNDES, tem hoje, por exemplo, o BNDES Programa Mobilidade Urbana, né, que pode atender também os municípios, e esse recurso do Fundo Nacional de Mudanças Climáticas está embutido dentro dessas possibilidades. Então, muito vai depender do tipo e as entidades locais, em algumas situações, podem também negociar diretamente com esses entes que são os donos desses recursos. É isso, Matheus. Grato, Linda. Mais uma pergunta aqui para você. Linda, por acaso existe um levantamento sobre volumes absolutos atuais e de qual é a principal fonte de financiamento de projetos relacionados a mudanças climáticas no Brasil? Instituições multilaterais da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, instituições multilaterais não parte da convenção, agências bilaterais ou instituições de implementação? Não existe um quadro resumo, né, juntando todos os fundos chamados climáticos aqui no Brasil, teria que se olhar um a um, mas hoje a gente pode dizer que existem várias entidades trabalhando aqui no Brasil e muito atuantes, então nós temos o próprio exemplo do que ocorre aqui, o próprio PNUMA com a GIZ, juntamente com BID e outros agentes que têm trazido muitos recursos.
os recursos que mais fluíam, por exemplo, existia o Fundo Amazônia, com vários recursos também, que vieram de países diretamente como a Noruega e a Alemanha, mas que hoje você tem também outras linhas de atuação em que você vai recebendo esses recursos através de vários agentes, né? Não fica só fechado no GEF e no GCF, tá? Grato, Linda. Bem, uma pergunta agora em inglês, então vou mudar aqui a língua. So a question to Joe and Marisa. Uma pergunta para o Joseph e a Marisa. Vocês disseram que não há uma definição clara sobre financiamento climático. Vocês veem um papel para as EFS para apoiar os países a fazerem essa definição, ou vocês veem um movimento do setor privado para chegar a essa definição? É uma excelente pergunta. Eu acho que o Joe também pode responder, mas da minha perspectiva, eu acho que é bastante claro o que está sendo considerado. Já há um tempo, a GAO considera auditoria de financiamento climático. Quando começamos, tínhamos muitos problemas, como, por exemplo, rastreamento de orçamento, o que estava alocado a cada compromisso. John mencionou na parte da sua apresentação que a ideia de que o compromisso é fornecer recursos acima e além de tudo que foi comprometido, sem ser muito claro sobre o que estava contabilizado ou auditado. E há um risco aí de você acabar criando mecanismos de contabilidade criativos, por assim dizer, para fazer jus aos montantes, mas eu não tenho uma ideia clara de quem deve ser responsável pela definição. Joe? Bom, não está claro de que tenha que se definir uma definição clara e cristalina do que é auditoria de financiamento climático. A razão para ser tão difícil de definir é porque é flexível e os objetivos da ONU foram desenvolvidos justamente para ter a contribuição de governos e não de instituições privadas e fundos para os objetivos, o que é muito bom. Se fosse muito específico, provavelmente a gente eliminaria a parte, mas o que podemos fazer sendo auditores é ser bem transparente no que está sendo auditado e contabilizado, para que todos possam entender o que os fundos verdadeiramente são em cada item individual, cada linha individual, e ser bastante transparente sobre o que cada um está fazendo, de forma que seja consistente entre os diferentes países. Obrigado, Joseph e Marisa. Eu concordo e também ao discutir o estudo que vamos lançar na semana que vem, transparência é uma questão crucial, assim como a governança. Então, obrigado pela resposta. So I'll move back to Portuguese, sorry. Vou voltar ao português, ok? Uma pergunta para Linda e o William. Como o compliance ambiental poderia ajudar ou auxiliar nesse processo de auditoria a fim de tornar mais claras as aplicações dos fundos climáticos? Esse é um bom ponto, porque você tem diferentes legislações e também há uma dificuldade de você fazer o monitoramento em alguns casos, né? Então, a ajuda de um olhar, né, de agentes que tenham um entendimento, né, numa verificação, traria uma melhor performance dos projetos e, consequentemente, a efetividade, né, da alocação desses recursos.
Hoje tem muitos agentes e muitas vezes dentro da colaboração, né, existente no trabalho desses fundos, são chamados diversos atores, como para já discutir durante o encaminhamento de como fazer esse financiamento, quais são as bases legais e quais são os indicadores que deverão ser seguidos para a comprovação. Então, uma auditoria ambiental seria bastante bem-vinda, né, em vários procedimentos. Matheus, não sei se respondi tudo. Grato, Linda. Sim, respondeu. Bem, mais uma pergunta em inglês. Então vou I'll change to English again and invite Marisa. E convidar a Marisa e o Joseph a responder. Vocês acham que desenvolver uma taxonomia climática seria a solução para a fragmentação que nós temos? That seems like a good approach. Sim, me parece uma boa abordagem. Eu não tenho certeza se seria, eu gostaria de fazer, porque parece ser muito difícil. Eu acho que o PNUMA fez algum trabalho na região da América Latina e do Caribe sobre taxonomia. Eu não sei se o Gustavo continua aqui conosco, o senhor Manhes, para dizer algumas palavras sobre o tema. Talvez o Gustavo não esteja mais aqui. Bom, então vou escolher outra pessoa, vou escolher outra pergunta. Mas obrigada, Marisa e Joe, e vou voltar agora para o português. Voltando a português, bem, eu estou vendo que muitas das perguntas já foram respondidas aqui no chat, né? Então vou escolher algumas. Bom, sabemos também que os apresentadores permitiram, né, disponibilizar as apresentações, ambas apresentações, né, de PowerPoint, então será disponibilizada no site. Uma pergunta de novo em inglês, so I'll move back to English, Marisa and Joe. What kind of enforcement? Que tipo de imposição legal a GAL tem para os seus, para as suas agências executivas? Cada vez mais difícil a pergunta. Bom, não é exigido ter uma agência de imposição legal ou de poder de policiamento. Quando nós consideramos uma questão que precisa de uma recomendação e aprovação do Congresso, nós abrimos uma audiência pública e seguimos basicamente para sempre. Então, se fazemos uma recomendação, nós vamos ficar assediando a administração continuamente até que haja progresso na recomendação, até que haja Existem recomendações que ainda estão em aberto. É nosso papel no GAL manter o foco na recomendação até que o executivo ou o legislativo aprovem, para poder ter o enforcement. Obrigado, Joseph. Português. Voltando ao português, uma pergunta ao consórcio, se os mecanismos existentes de financiamento climático são suficientes para cumprir a NDC brasileira, e se não, quais são os instrumentos que podem ganhar escala ou ser introduzidos? Nesse caso, Matheus, se a gente olhar somente do que é, digamos, carimbado como financiamento climático, não seria suficiente. Mas os projetos, de uma maneira geral, eles são projetos que são estruturados em combinação com diversos instrumentos. Então, você tem o financiamento climático, que faz parte do projeto. Vou pegar um exemplo, assim, para ficar bem claro para todos.
um projeto de infraestrutura, você pode ter uma parte sendo financiada pelo projeto, pela linha chamada climática, e o restante ser trabalhado com outras estruturas, tipo uma debenture ou outra linha de financiamento. Então, a questão de você falar do atingimento das metas em relação às emissões, ela não dependerá somente daquilo que foi carimbado como climático, né? Mas sim de um conjunto de atuação de modelos existentes no setor financeiro, tá? Certo. Muito obrigado, Linda. Bem, as perguntas aqui, a maioria delas já foram respondidas, né? Tem uma aqui em aberto, Linda. Bom, o Joe acabou de apresentar um link para os interessados terem mais informações, né, a respeito do trabalho do GAO em mudanças climáticas. Eu vou pegar essa pergunta aqui, Linda, que está em aberto ainda. O Fundo Verde do Clima, o Green Climate Fund, aprovou 38 projetos na América Latina e no Caribe em 10 anos. Ao todo foram 138 projetos implementados ao redor do mundo. Desses projetos, 77 estavam localizados na Ásia e no Pacífico. Já o Brasil possui somente 4 projetos em implementação. Isso demonstra uma diferença grande de acesso ao financiamento climático. Gostaria de saber se existe algum interesse por trás do maior montante de investimentos feitos pelo Fundo Verde do Clima na Ásia e no Pacífico, ou quais poderiam ser as explicações para essa concentração. A questão do GCF, o GCF ele faz um credenciamento, né, de uma entidade de implementação local. Aqui no Brasil nós temos 2 entidades credenciadas, uma é o BNDES e outra é a Caixa Econômica Federal. E isso também acaba diminuindo, né, lógico, o alcance de vários tipos de projetos. E o motivo de ter pouca gente credenciada é que o GCF ele tem um alto padrão de qualidade que é exigida tanto na gestão de risco quanto nas salvaguardas, né, dito salvaguardas, que seguem padrões do AFC e Banco Mundial, e que não, dentro da escala que nós temos aqui no Brasil e dos agentes financeiros, não necessariamente é possível internalizar todos os tipos de salvaguardas que são exigidos, até porque nós estamos falando do custo de implementação de tudo isso, né, de monitoramento, operacionalização, etc. Então, um dos motivos que, inclusive, o próprio GCF vem reconhecendo e já vem trabalhando, vem sendo discutido aí frente a outras entidades aí que querem se cadastrar. Uhum. E recentemente, né, alguns projetos importantes foram aprovados no Brasil por meio do GCF, né? Um deles é o Technology Needs Assessment, que é implementado pelo PNUMA, inclusive, onde foi feito um mapeamento das tecnologias que devem ser investidas para a gente conseguir realizar essa meta climática no Brasil. E outro projeto grande é esse de desmatamento evitado, né, que está sendo implementado pelo PNUD. Então, eu acredito que está havendo um momento mais favorável para termos mais projetos aqui na região. Vamos identificar mais alguma pergunta aqui. Certo, nós temos algumas perguntas sobre, assim, ainda acesso a recursos, né, e diversificação, então eu acho que a Linda já endereçou. Olha, eu acho que, assim, não havendo mais tantas perguntas, nós podemos começar a nos direcionar para concluir o webinar, né? Então eu quero lembrar mais uma vez que o webinário ele vai ser disponibilizado nas plataformas do YouTube, do PNUMA, do TCU, da Olaceps e da GIZ,
as pessoas interessadas poderão assistir, né, futuramente. O relatório do estudo será disponibilizado no site do PNUMA, assim como as apresentações utilizadas aqui hoje. Também alguns links aqui, convido vocês a acessarem, né, no chat, links sobre o trabalho do Gal, sobre o site do PNUMA também. Então, uma pergunta sobre a tradução. Os sites do YouTube vão disponibilizar nas 3 línguas, tá? Espanhol, inglês e português. Então, ficarão disponibilizados nas 3 línguas no YouTube, nos canais de YouTube, né, mencionados. Então, eu quero passar a palavra para o secretário Hugo Schudson para falar algumas palavras de fechamento do projeto e do webinário. Hugo, por favor. Bem, boa tarde, boa noite ou bom dia, a depender de onde nos estejam assistindo aí, mundo afora, né? Primeiramente, uma satisfação muito grande fazer parte desse time, um time seleto de servidores e de sociedade, né? Achei muito importante e interessante, na verdade, as falas de hoje, em especial as últimas falas, onde nos foi apresentado o estudo pelo William e pela Linda, muitíssimo obrigado, e onde nos foi apresentada a experiência / desafio enfrentado pelos colegas do DEO, né, a EFS americana, Marissa e Joseph, onde a gente vê que a questão da transparência é algo que nos ressalta, não só enquanto controle, mas enquanto sociedade, né? Quero registrar aqui que a atuação do Tribunal de Contas da União, a EFS brasileira, ela possui algumas similaridades com a atuação do DEO. Como o Matheus muito bem colocou, a gente tem que pensar que estamos aqui para apresentar para pessoas que conhecem o que é o controle externo e a temática de financiamento climático, mas para pessoas que não o conheçam. Então, as perguntas foram muito bem-vindas também. Nós as agradecemos porque elas agregaram valor a essa compreensão de uma temática que é um desafio mundial, né? Primeiramente, então, gostaria de falar sobre a forma, como eu já tangenciei, alinhando um pouco até o que o Joseph comentou, a forma de atuação do controle externo, com um esclarecimento importante, Matheus. Nós somos auditores, somos técnicos, somos apolíticos e somos apartidários. É nossa obrigação realizarmos um juízo de valor isento e tecnicamente amparado sobre os objetos que analisamos. E como eu havia comentado no início da nossa reunião, a informação qualificada é o nosso maior patrimônio. Nesse contexto, eu quero realmente agradecer e parabenizar a todos que estão envolvidos nesse projeto, porque esse webinário e o estudo, eles contribuem para que as EFS desempenhem o seu papel de promoção da eficiência, da prestação de contas, da eficácia e da transparência da administração pública, o que contribui com os objetivos de desenvolvimento nacionais e com os compromissos internacionais assumidos, né? Como é o caso aqui das mudanças climáticas. Assim, ter especialistas dessa envergadura, Linda, William e todo o time que contribuiu, nos dá a tranquilidade que estamos caminhando na direção correta. Necessitamos e ainda necessitaremos continuar contando com o conhecimento e a experiência dos mais diversos atores, a exemplo do que a gente está celebrando aqui hoje com essa entrega, que será semana que vem, mas do estudo que muito bem foi conduzido aí pelo PNUMA. E agora, agregando um último ponto de reflexão, é que em relação ao financiamento climático e no atual contexto da pandemia, eu acho que é importante ressaltar que ele é um tema desafiador. Por quê? Em um momento em que sofremos grandes impactos econômicos e sociais, e será um desafio não descuidar da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável. Então, eu estou seguro de que as EFS, em que nós aqui hoje temos a participação de 2, a brasileira e a americana, e as que nos estão acompanhando, elas podem e devem desempenhar suas atribuições e agregar valor a essa temática, considerando que o setor público possui um papel relevante na promoção do desenvolvimento sustentável. Nós, EFS, podemos contribuir compreendendo os mecanismos de financiamento das ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e a partir daí, sim,
fomentar a prestação de contas, o fortalecimento da governança e o próprio controle social. Devemos, portanto, enquanto auditores, trabalhar em conjunto com essa rede de controle. E é uma reflexão que não me foge à mente. Afinal, as mudanças climáticas não respeitam fronteiras geopolíticas. Pelo contrário, elas atingem a todos de diferentes maneiras. Então, o nosso grande desafio aqui não basta auditarmos, sim, e devemos continuar, como muito bem colocado pelos colegas americanos, continuar monitorando e acompanhando. E, por fim, a parceria é a palavra-chave desse evento. Ela nos trouxe até aqui e, com certeza, nos permitirá continuarmos avançando no enfrentamento de temáticas tão relevantes quanto essa. Por fim, o meu profundo agradecimento a todos que contribuíram para a realização dessa iniciativa, /parceria, dando por encerrado o evento de hoje. Matheus? Muito grato, Hugo. Também quero dizer que sou grato a todos que colaboraram para nós realizarmos esse evento e essa parceria. Então, quero lembrar que o evento é promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e é uma iniciativa realizada no âmbito do Projeto Regional de Fortalecimento do Controle Externo na Área Ambiental. É uma parceria da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, por meio da GIZ, do TCU, da OLACEFES, com apoio do Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha. Então, com essas palavras, eu declaro o webinar concluído.